Eu vou iniciar convidando as pessoas para compor a mesa que a gente vai ter agora à tarde. Convido a Érica Monteiro, ela é liderança quilombola, faz parte da coordenação executiva da Malungo e ela participou da COP27 no Egito, na delegação quilombola. E também a professora Marcela Vecchione, que é cientista política e ambientalista e professora adjunta do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Bem-vinda, Marcela. E aí, iniciar também dando boa tarde às pessoas que estão nos assistindo online, né? Nós pensamos essa roda de conversa sobre mulheres e mudanças climáticas dentro desse seminário, pensando que esse é um tema importante nos dias atuais. A gente vê que agora a questão das mudanças climáticas tem estado no centro dos debates políticos, e aí a gente pensa em que lugar as mulheres estão nesse debate, em que lugar a gente, principalmente mulheres amazônicas, estamos nesse debate. Né? A gente viu que nos últimos dias de agosto, na verdade, nos primeiros dias de agosto, a gente teve um evento importante em Belém, que foi o Diálogos Amazônicos, um evento considerado preparação para a COP que a gente vai ter daqui a 2 anos em Belém. E a gente percebe o quanto a gente é afastada desses espaços. Né? O próprio Diálogos Amazônicos foi uma construção da sociedade civil, que a sociedade civil precisou lutar para ter esse espaço, mas ainda assim a gente viu que os debates lá foram muito difíceis e para as mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas e quilombolas foi ainda mais difícil, como sempre é. Né? Então, a gente pensou essa mesa estando com vocês aqui, porque também não debater, né, sobre mudanças climáticas, colocar a gente como central desse debate, pensar junto com vocês, porque a gente, na Terra de Direitos, acredita, né, que os debates eles precisam partir da base, e é a partir daí que a gente começa a conversar e começa a pensar como se colocar nesses espaços e os direitos que a gente precisa ainda alcançar. E aí também aproveitar. Opa, sentei em cima do negócio, né? Aproveitar para falar um pouco do nosso material que a gente lançou esse mês, que é a 5ª edição do Boletim Amazônia. Ele tem como tema especial a emergência climática, pensando que a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso do ponto de vista dos povos amazônicos. Então, aqui nesse material, a gente traz algumas questões que a gente considera importantes nesse momento. Né? E aí a gente entregou para vocês, a gente tem também disponível online para quem quiser consultar, né, os nossos textos sobre desmatamento, sobre o que a gente acredita como uma ação efetiva de mudanças climáticas, que é os direitos territoriais, que é a demarcação dos territórios indígenas, a titulação dos territórios quilombolas. Então, conheçam o Boletim Amazônia, leiam, utilizem nas suas comunidades, porque foi para com esse objetivo que a gente preparou esse material. E aí, falando um pouco sobre o que são esses espaços de poder onde nós somos excluídas, eu trouxe inicialmente uma reflexão que eu percebi acompanhando e olhando, né, as notícias sobre a Cúpula dos Presidentes e sobre a COP27. E aí eu percebi que nas fotos oficiais da Cúpula da Amazônia e da COP27, a maioria das imagens que apareciam eram dos presidentes e delegações, que são quem decide, né? Quem decide sobre o que vai se fazer com a questão das mudanças climáticas, sobre para onde eles irão mandar o financiamento e como eles irão resolver essa questão que tanto tem se falado, principalmente nos círculos políticos. Né? E aí vocês podem perceber que nós temos 2 mulheres. Uma é presidente, eu acho, e a outra ela só faz parte da delegação, né, convidada. Os outros são todos os presidentes dos países amazônicos. E aí também trouxe um gráfico que mostra a participação das mulheres na COP durante os anos.
né? E aí a gente tem, desde 2008, um percentual apenas de 30% de mulheres nas delegações que vão para a COP discutir as mudanças climáticas. O índice mais alto aconteceu em 2018, que foram 40%. Isso a gente está falando das especialistas, chefes de Estado, primeira-ministra, que são os governantes e líderes políticos que discutem efetivamente para onde vai o dinheiro e como a gente vai tentar mudar esse cenário de mudanças climáticas. Quando a gente vai ver quem são os acompanhantes, por exemplo, que foi uma coisa que eu procurei, por exemplo, as esposas, seja a secretária, as pessoas que vão fazer a secretaria das delegações, esse número aumenta. Mas aí a gente vê onde essas mulheres estão. Elas não estão na primeira cúpula, onde a gente vai discutir os principais pontos. Então, a partir disso, né, a gente começa a refletir, começa a se questionar, a partir de tudo que a gente conversou, que a gente precisa se apropriar desse discurso, a gente precisa se apropriar desse tema, a gente precisa falar sobre isso. E aí, uma das nossas convidadas aqui na roda é a Érica Monteiro. Ela esteve na COP 27, no Egito. Como ela já comentou com a gente, foi um processo bem difícil, né, Érica, por várias questões, e ela vai falar um pouco para a gente sobre como foi essa experiência. Obrigada, Alana. Boa tarde a todos e a todos que nos acompanham pela internet. Sou Érica Monteiro, sou quilombola, venho de um quilombo chamado Itanquamiri, no município de Acará. Hoje eu estou na Malungo, que é a coordenação estadual quilombola no estado do Pará, e também sou coordenadora da CONAC, que é a Coordenação Nacional Quilombola pela região norte. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Terra pelo convite, né, de compartilhar essa experiência desafiadora que eu vivi, que foi a minha participação na COP 27, que aconteceu ano passado no Egito. E aí eu vou contar como foi a trajetória para chegar até lá. O estado do Pará, como vocês bem sabem, vai ser o estado, né, no Brasil que vai receber a COP 30. Mas até então, a COP 27, essa era uma decisão que ainda não estava acertada, tomada e definida, né? E a Malungo, ela acompanha o governo do estado em muitos GTs, em muitos grupos de trabalhos, em muitas comissões. E a gente é uma organização que faz a incisão política, né? A gente faz a articulação para que as políticas cheguem até os territórios quilombolas. O estado do Pará, a Malungo, a gente diz que existe no estado todo 600 comunidades quilombolas. E agora, com o resultado do IBGE, isso provou que é verdade a quantidade de quilombolas. Nós somos o quarto estado com maior número de quilombolas e de comunidades quilombolas no Brasil. Então, é um trabalho desafiador para Malungo articular para que essas políticas cheguem no território. E lá em Belém, né, que é o nosso escritório, a nossa sede fica em Belém, a gente acompanha com o governo dos estados alguns grupos de trabalho, algumas iniciativas. E o governo do estado estava construindo naquele momento o plano de bioeconomia. Como implementar um plano de bioeconomia para os PCTs, para os povos e comunidades tradicionais. E aí, dentro desse grupo de trabalho, a Malungo foi convidada para representar os quilombolas, o CNS, as populações tradicionais, e a FEPIPA para representar os indígenas. E aí a gente construiu por 2 longos anos esse plano de bioeconomia. Como a gente quer que seja desenvolvido essa sociobioeconomia, né? Porque para a gente não é só bioeconomia, é sociobioeconomia. E aí a gente construiu, já estava uns 2 anos e meio construindo esse plano, e aí quando faltava 40 dias para acontecer a COP do Egito, a gente foi informado que o nosso governador do estado ia apresentar o plano na COP. E aí a gente se rebelou, fez uma grande mobilização, as 3 organizações, e aí solicitamos do governo do estado a participação na COP do Egito. Já que ele ia apresentar um plano que foi construído também pelas nossas mãos, também por nós,
no mínimo, a gente deveria estar na plateia para participar, para ver a apresentação, por mais que a gente nem fosse convidado para falar um pouco dessa experiência, mas a gente tem todo o trabalho pesado, né? E na hora de sair bem na foto, o principal convidado, o aniversariante, não está. Então, a gente fez um questionamento para, então, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e fizemos a solicitação que quilombolas pudessem acompanhar a comitiva oficial à COP do Egito. E aí a gente fomos contemplados com uma vaga, e o CNS também, e a FEPIPA também. E aí, no momento, tinha que ter passaporte, né? Porque ia viajar para o estrangeiro e tinha que ter passaporte. E aí corre para lá, corre para cá, só quem tinha passaporte era eu, porque já tinha participado de uma outra experiência através de um outro apoiador, algum parceiro, que eu tinha ido para a Colômbia e precisei tirar o passaporte. E aí foi todos os meus dados para lá e a gente demos os processos iniciais. E aí foi assim, desde o início, tudo muito difícil. Tudo muito difícil, porque eu não sabia nem o que era passaporte. Tive que tirar um passaporte, e esse passaporte tinha que vir para Brasília para emissão de um visto. E como eu vim em Brasília, pedi a emissão de um visto para ir para o Egito. Então, foi toda uma correria, organização de documento. E aí foi se aproximando a viagem, o medo foi tomando conta, querendo me dominar, querendo fazer eu desistir, mas eu disse, não, eu tenho que viver essa experiência, porque medo a gente tem, mas a gente não pode usá-lo. E aí a gente embarcou, a companheira indígena, ela viajou 2 dias antes, né, da nossa comitiva, e no dia do meu voo era só eu e um companheiro do CNS. Eu não falo inglês, não falo nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhuma palavra em outra língua, só o português mal. E aí a gente embarcou. Foi uma viagem desafiadora, que a gente passou por muitos lugares, como a Alemanha, e estava 6 graus lá. Então, até chegar no Egito, eu levei 42 horas. Desde o horário que eu saí da minha casa, no Quilombo, até chegar no hotel do Egito, eu levei 42 horas viajando. Assim, já estava numa situação desesperadora. E aí, chego no Egito na 2ª semana da COP. Então, também tinha uma delegação muito grande da CONAC, que é a Coordenação Nacional, e que participaram da primeira semana. Eu chego no Egito no final do dia, num sábado, e eles voltavam para o Brasil no domingo. Então, ainda tive a oportunidade de conversar com alguns companheiros, fiz amizade no hotel, e aí fui apresentado para algumas pessoas que daí eu ficar para a próxima semana. E aí, no outro dia, na segunda-feira, tinha que fazer o credenciamento bem cedo, e eu disse, meu Deus, e agora para chamar o táxi? Como é que eu vou para esse lugar? Eu não sei. E aí, eu tenho a minha crença numa força maior, e eu fiz uma oração no meu quarto, que eu fiquei sozinha, e pedi para o Senhor que Ele colocasse um anjo na minha vida, uma pessoa que me acompanhasse, porque eu já estava decidida a não sair do hotel, porque eu não sabia onde era o espaço do evento, eu não falava inglês, não falava a língua deles, não sabia como ir para lá. E aí, quando eu cheguei no café da manhã do hotel, aí tomando café, eu escutei brasileiros conversando. O coração, assim, parece que foi acalmando, foi aliviando. E aí, depois eu terminei o café, fui lá, falei com eles, brasileiros, sim, estão chegando para a COP, sim, posso ficar com vocês e tal. Já foi arrumando amizade e a gente ficou. E aí, a gente pegava táxi, rachava para ir e vir. E aí, depois, já no 3º, 4º dia, eu descobri que passava um ônibus na frente do hotel que leva de graça para a COP, né? Levava e trazia, mas aí eu não sabia, já era tarde. E aí, cheguei na COP. Meu Deus, que espaço! Um espaço gigantesco, gigantesco, assim. Perdia só mapas. Como é que eu vou me achar aqui? E aí, junto com uma colega que eu tinha conhecido no hotel, a gente procurou uns 40, 50 minutos, um espaço que se chama Rubens Brasil. A Rubens Brasil é um espaço que recebe todos os movimentos sociais do Brasil, e aí geralmente tem muitos brasileiros de muitas organizações. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, assim, parece que eu estava chegando na minha casa. Me senti muito bem acolhida, escutando as pessoas falarem português, em mesas com temas, com abordagens que eu dominava pela vivência, né, do território, por esse pertencimento.
E aí eu disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu chegava 8 da manhã lá e ficava quase que o dia todo, até 8, 9, 10 da noite, assistindo as palestras naquele espaço. E aí, quando foi na quarta-feira, era a bendita da apresentação do plano de bioeconomia. Aí eu disse, não, agora eu vou para lá, amanhã eu vou para lá, que eu quero ver o que é que o meu governador vai dizer. Porque eu derramei muito suor para isso. Será que ele não vai nem me convidar? E fui para o hotel pensando. E aí, quando eu cheguei no hotel, que também a nossa internet no Brasil não pega em outro país, a gente fica, como diz o malandro, rodada, porque lá tinha um tal de um Vodachip que a gente não conseguiu no aeroporto, porque a gente chegou tarde. E aí eu só conseguia me conectar quando eu chegava no hotel, à noite. E aí tinha um convite da Secretaria da SEMAS, convidando para fazer parte da mesa onde ia ser apresentado o plano de bioeconomia. Eu disse, amanhã eu te pego. Aí acordei cedo, me arrumei, já sabia ir para o espaço da COP no ônibus, que era de graça, né? Eu digo, amanhã eu vou cedo, 8 horas eu estou lá na primeira fila. E aí fiz uma produção, e aí foi para lá. Aí chegou lá e olha para cá, olha para ali, disse, meu governador está para chegar. E começou a encher de autoridades, outros governadores, muitos prefeitos do Brasil. E aí eu conversei com a mestre de cerimônia, cochichei com ela e disse o seguinte, eu vou para a mesa com o governador, tu me coloca do lado desse homem. Eu quero ficar de um lado e coloca a colega indígena do outro. Ela disse, pode deixar, Érica, quando eu chamar ele, eu chamo vocês duas logo, aí cada uma escolhe o seu lado. Tá bom. E assim a gente fez. Aí ele chegou, aí fizeram toda a organização, chamaram para ele apresentar, e aí deram a palavra para o rapaz que estava do CNS, deram para a indígena que estava pela FEPIPA, e deram para o secretário da SEMAS, deram para uma outra organização também falar que estava na mesa com a gente, acho que era a GIZ, e aí depois deram a palavra para mim. E aí eu trazia, naquele momento, uma reflexão de que eu estava muito feliz em poder estar naquele espaço, de estar sentada ao lado do meu governador, porque eu também votei nele, então eu posso dizer que também é meu governador. Então, eu estava muito feliz pela oportunidade que eu tinha recebido de estar naquele momento. E dizer que eu estava muito impactada por estar vivendo aquele momento. A Malungo, que é a coordenação que eu represento, ela existe há 19 anos e nunca tinha sido convidado para participar da COP. Um evento tão importante, da magnitude desse evento, vocês discutem as nossas vidas, vocês discutem os nossos corpos. E, pasmem, a gente nunca esteve nesse lugar, a gente nunca esteve aqui. Eu nunca nem tinha ouvido falar em COP, dentro de um espaço daquele, né? Só pelos noticiários. Então, que ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu estava muito revoltada, porque eu não conseguia justificar como um espaço daquele tão importante que discutia mudanças climáticas, porque agora o mundo todo só fala na bendita mudanças climáticas. E não se discutia com os movimentos sociais. E não se discutia o principal, que é a justiça climática. Eu trazia na minha fala isso. Então, deixava o meu sentimento de felicidade, mas ao mesmo tempo de revolta, porque é um racismo estrutural. As pessoas decidirem sobre as nossas vidas sem a gente lá. Então, eu tomei uma decisão na minha vida que a partir daquele momento, enquanto eu for viva, eu não vou ficar fora de nenhuma COP. Porque ela decide sobre a minha vida. Ela vai decidir sobre as futuras gerações. Ela vai decidir sobre a geração da Heloísa, que é a minha filha. Então, falei para o governador que era muito importante aquele momento, muito importante de apresentação de um plano, mas que eu gostaria que esse plano saísse do papel. Porque nós, quilombolas, os indígenas, os extrativistas, trabalhamos longos 2 anos na construção de proposições que a gente diz como a gente quer que seja feito o plano. A gente deu todas as estratégias, todas as técnicas para eles. E eles estão com o principal, que é o recurso financeiro, para tirar esse plano do papel. Porque a COP, ela envolve uma discussão tão pesada nas nossas vidas, mas que muitos
assim, vou dizer, dos governadores que vão, eles não vão pensando no tema em si. Eles não estão tão, é a minha visão, não estão tão preocupados com o tema em si. E quanto eu posso ganhar com isso. Então, eu tive a sensação que num bolo recheado, a gente só está ficando com a cereja, aquelazinha que só faz o enfeite. E para onde todo esse montante está indo? Para onde? Quem está comendo essas fatias? Porque não somos nós. Porque o Brasil ele já vem recebendo há anos iniciativas, recursos da União Europeia para trabalhar as mudanças climáticas. Inclusive, no seu discurso, o nosso presidente Lula cobrava os países que tinham prometido bilhões e que até hoje que o Brasil não tinha recebido por conta do desgoverno que antecedeu o Lula. Mas que agora ele estava indo para aquele momento para cobrar. E não foi diferente a fala do governo do estado do Pará, né? Que não era diferente das falas dos outros governadores. Então, toda a expectativa de fazer alguma coisa acontecer, ela se volta a recursos financeiros, a quantos estados vão ganhar. E eles não estão preocupados, na verdade, aonde eles vão, como eles vão fazer para esse recurso chegar na ponta, realmente, nos PCTs, né? Então, eu dizia para ele que a gente tinha construído, tinha sido um trabalho árduo, mas que a gente gostaria de ver aquele resultado daquele trabalho na ponta. E aí, tive muitas experiências, conheci muitas pessoas influentes da filantropia no espaço da Rubens Amazon, da Rubens Brasil, pude fazer grandes articulações e depois pude me apropriar mais sobre o tema. Hoje eu estou recebendo algumas formações sobre COP, sobre as mudanças climáticas, e aí, porque eu já fui convidada para participar da COP 28, vai ser esse ano, em dezembro, em Dubai, então eu vou estar lá, né? Acho que ano que vem vai ser na Ásia, se eu não estou enganada, na Europa, né? E a COP 30, a tão falada, vai ser no Brasil, lá no meu estado querido, estado do Pará. Então, vocês são todos convidados. Mas já vou adiantando para vocês que os critérios que o governo e até mesmo que a ONU está adotando, não é para que nós participem. Como a Alana falou, quando você vai para as fotos oficiais, nós não aparecemos. Não, nós não estamos lá, então a gente mete o pé na porta para querer participar, enquanto movimentos sociais. Foi dito na COP27 que é imprescindível a participação dos movimentos sociais nessa construção. É muito importante que os movimentos sociais estejam, porque a gente traz grandes parcelas das contribuições, as melhores contribuições vêm do movimento social. Então, é muito importante a nossa participação. Mas, falando um pouco da COP30, eu já ouvi boatos de que vai ter muitos critérios para que a gente não participe, para que eles excluam mesmo a gente. Opa, vai ser no Brasil, eu vou. Não, não vai ser bem assim. Um dos critérios, você mora no Brasil, mas você precisa ter passaporte para participar da COP que vai ser no Brasil. Para mim, não tem lógica, porque se eu moro no Brasil, eu não vou sair do Brasil, para que eu preciso de passaporte? Eu preciso ir para fora do Brasil. Então, a gente precisa se ligar. Eles vão criar muitas estratégias para nos excluir, e a gente não pode permitir. Porque eu digo que essa discussão da mudança climática, ela impacta a nossa vida diretamente. Não tem como discutir mudanças climáticas sem discutir justiça climática. Não tem como. Por que essas mudanças climáticas? Obrigada. E aí a gente vai... Como é que está a educação nos nossos territórios? Como é que está a saúde nos nossos territórios? Como é que está o acesso às políticas nos nossos territórios? A gente não tem. A gente não tem. Isso é justiça climática. A gente tem que partir dessas discussões para entender as mudanças climáticas também, né? Mudanças climáticas vêm com umas abordagens tão técnicas que às vezes a gente fica até com medo de falar sobre o tema. Mas o que é mudanças climáticas mesmo? Mudanças climáticas é se você derrubar a árvore que está na cabeceira do seu garapé, o seu garapé vai secar. Isso para a gente é mudanças climáticas. Mudanças climáticas é o peixe que está acabando nos nossos rios por conta dos agrotóxicos. Isso é mudança climática. Né? Por que Santarém tem 3 sol para cada pessoa e Belém tem 5?
por conta da bendita mudanças climáticas. Então, custa trazer para um vocabulário mais quilombês, mais indigenês, né? Não custa. Mas aí eles ficam falando tecnicamente que é para a gente achar que a gente não deve estar nesses espaços de discussões, para a gente pensar que a gente não sabe discutir essas questões. Então, a gente vem acompanhando, lá em Belém, principalmente, com o escritório da Malungo, muitas iniciativas. Por exemplo, a gente está construindo o plano jurisdicional de RED+, que vai discutir crédito de carbono, que as empresas estão vindo com muita força aos territórios quilombolas para fazer os contratos de crédito de carbono. A gente está discutindo vegetação nativa, como é? Keila, me ajuda aí. Plano de recuperação da vegetação nativa. Ou seja, a gente está tendo todo um trabalho de dizer para o governo, para os governos, como é para eles fazerem. E eles não estão pagando nada por isso. Todo o trabalho está vindo dos PCTs, construindo, dando proposições, e aí eles não chegam na melhor parte, que seria a implementação, isso não está acontecendo. Então, convido as companheiras e os telespectadores que estão nos assistindo a se aproximar mais dessa discussão, porque ela impacta a nossa vida diretamente. Mudanças climáticas, justiças climáticas. A COP30 vai ser no Brasil, esse ano é a 28, a gente tem tempo de se preparar. Tem muitas organizações da filantropia dando cursos online, e que vocês venham, que vocês participem desse processo, porque eles estão discutindo as nossas vidas, como eu já disse, os nossos corpos. E a gente está pagando um preço muito alto por isso. Porque se você descer nessa Amazônia, que é o pulmão do mundo, quem está lá mesmo não é só fauna e flora. Quem está lá são as comunidades tradicionais, são os quilombolas, são os indígenas, pescadores, ribeirinhos, somos nós. E qual é o preço mesmo que a gente paga por manter essa Amazônia em pé? Com as nossas vidas. Com as nossas vidas, porque vocês todos sabem o que aconteceu com Mãe Bernadette. Foi assassinada com 12 tiros só no rosto por fazer a defesa desse território, né? Marielle Franco, né? Dorothy Steng, por que foram assassinados? Por que essas mulheres? Por que nós estamos tombando? Por conta da defesa desses territórios. Então, a gente precisa se apropriar dessas discussões, participar dessas construções e construir proposições para que essa política chegue realmente na ponta, para que a gente seja realmente beneficiário dessa política, porque a gente está tendo todo o trabalho, mas a gente não está comendo esse bolo, a gente não está saindo bem na foto. Então, era isso um pouco da minha contribuição sobre essa experiência de participar de uma COP. Estou indo para uma segunda e vou receber a COP30 no Brasil, que é no meu estado, que é o estado do Pará, né? Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Eu acho que a fala da Érica é uma fala muito forte, né? Primeiro contando da experiência, que eu acho que aqui, não sei se Marcela já foi na COP. Marcela e Érica, eu acredito, são as únicas pessoas que já estiveram na COP, então para a gente assim ouvir isso é muito importante e pensar que, assim como elas, a gente também pode estar nesse espaço. E aí eu acho muito interessante quando a Érica fala sobre eles estarem discutindo a nossa vida e sobre justiça climática, porque eu faço sempre um paralelo recente, que é o da pandemia. Né? Quando a gente teve a pandemia, quem foram as pessoas que mais sofreram, né, com a pandemia? Foram as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, que precisaram se autoproteger enquanto o Estado estava ali inerte, né? E as mudanças climáticas é a mesma coisa. Enquanto eles estão discutindo lá em cima como financiarizar a nossa vida, quem sofre com a secagem dos rios somos nós, com os 5 sóis somos nós, porque eles estão no ar-condicionado. A gente está na plantação, a gente está nas periferias, trabalhando no sol. Então, pensar sobre isso é pensar, né, como mudar também, como mudar a partir daqui, como discutir lá, aprender aqui para discutir lá. E aí a gente vai ouvir agora um pouco da professora Marcela. Como ela disse, ela já esteve em muitas COPs,
estuda esse tema e também faz parte do grupo Cartas de Belém, que eu não citei no início, mas ela faz parte do grupo Cartas de Belém, que é uma articulação de diversas organizações que também discute a temática do clima, a financiarização e as falsas soluções que nos são apresentadas nesse tipo de debate. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Terra de Direitos, pelo convite. Muito bom rever a Érica, estar aqui junto no espaço, rever outras pessoas também. Sempre bom voltar ao sindicato, fazer as discussões, um lugar que sempre me recebe muito bem. Então, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, eu vou também falar um pouquinho, acho que a forma que Érica apresenta o assunto é muito boa, porque falando da experiência, que você tem de contato com o que é o espaço de uma COP, Claro que a experiência da Érica é bem diferente da minha, É importante marcar isso, óbvio que é bem diferente, mas eu realmente acredito que é a melhor maneira da gente contar essa distância, Não é um espaço de aproximação. Muito embora seja uma conferência, que esse ano já vai ser a realização da 28ª vez que essa conferência vai se reunir, que é uma conferência global, com muitos participantes envolvidos, de mais de 196 países, não só os representantes oficiais, mas pessoas que trabalham em organizações, que trabalham com movimentos sociais, técnicos, Mas, ainda que seja esse espaço tão grande, e aparentemente, por ser grande, diverso, como a Érica bem apontou, não é o caso, não é mesmo o caso, é um espaço mesmo de distância, e de distância, muitas vezes, com separação espacial mesmo, A Érica falou da experiência dela, até ela conseguir encontrar um espacinho lá dentro daquele mundo onde ela se sentiu um pouco mais em casa, Mas a verdade é que tem muita exclusão dentro desse espaço. Há espaços em que representantes de movimentos sociais, de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas, de povos quilombolas não podem entrar, não podem participar, que são justamente o espaço das negociações, onde vão sair os acordos, as resoluções, sobre o que fazer, A principal assunto do Acordo do Clima, que é porque a COP se reúne, todo ano, para o Acordo do Clima, ele foi assinado lá em Paris em 2015, na COP 21. Que foi a 21ª vez que a COP se reuniu, Mas antes de chegar a um acordo, tiveram várias negociações para chegar a esse acordo. E depois do acordo que é o que acontece no momento, são as discussões do que fazer para esse acordo ser implementado, para as metas desse acordo ser atingido. Pois bem, na discussão sobre o que o acordo seria, ele foi assinado em 2015, e, atualmente, para sua implementação, as pessoas que estão nas bases, nas pontas, ou seja, as pessoas que, como a Érica disse, são as que oferecem, de fato, as maiores contribuições para que a temperatura da Terra, porque esse é o tema do acordo, a temperatura da Terra não aumente mais que 1,5 grau nos próximos anos, E por que esse númerozinho mágico aí, 1,5, Porque depois de muitas, que é a vida ficar inviável. O que é a vida ficar inviável? A temperatura vai ficar tão alta que as pessoas já não vão saber mais qual que é a hora de plantar, qual que é a hora de colher, qual que é o tempo da chuva, qual que é o tempo mais seco, qual que é o tempo mais úmido, qual que é o tempo das frutas, qual que é o tempo dos peixes. Ou seja, vai tudo ficar, e já está ficando, Mas vai ficar muito mais bagunçado. Então, o Acordo do Clima, eu acho que uma coisa já para aproximar a gente dessa discussão,
O Acordo do Clima, no final das contas, é sobre a manutenção da vida na Terra, né? De uma maneira bem geral, é isso que o acordo está discutindo, né? É sobre isso os pactos que se pretende fazer para se ter algum resultado efetivo. Só que, voltando no tema da participação, a participação para decidir o que a gente faz, né, para que a vida não se torne inviável, é uma participação extremamente limitada. Extremamente limitada. Em termos oficiais, quem pode tomar as decisões, né, lá na hora da discussão, da negociação, são apenas os países, né, que são aqueles que assinam lá o acordo. Só que dentro de um país, né, tem várias coisas e várias gentes, né? Tem várias coisas políticas, por exemplo, tem estado, tem município, né? Tem vários níveis de governo, tem vários grupos populacionais diferentes, com as suas demandas diferentes, com as suas territorialidades diferentes, com as suas histórias de vida diferentes. E, principalmente, gente, porque essa mesa que está discutindo o clima, né, mas esse seminário como um todo está discutindo violência política, né? Tem muita relação de poder nesse processo, né? Então, não dá para achar que todos os países que negociam estão na mesma posição, né? Por todos esses, não é o caso, não é verdade, né? E muito menos quem está dentro dos países, né, também não está numa mesma posição de igualdade, seja para colocar as suas contribuições, seja porque são afetadas de maneiras diferentes pelo processo das mudanças climáticas, que aí tem total relação com o que a Érica trouxe primeiro para vocês, que e a Lana também, que é a questão da justiça climática. Ou seja, nós não, no lugar onde estamos, né, na Amazônia, sendo mulheres, né, nós não podemos falar de mudanças climáticas ou das propostas para lidar com as mudanças climáticas sem falar de justiça climática e justiça social. Porque, de saída, né, as pessoas, os grupos, eles não são afetados da mesma maneira por essas mudanças climáticas. Isso é um ponto importante que eu também gostaria de destacar. E tem uma outra coisa que é o seguinte: as mudanças climáticas, principalmente a aceleração das mudanças climáticas e das consequências negativas das mudanças climáticas, elas não são causadas por todas as pessoas da mesma maneira, né? Isso também é outra coisa importante para a gente pensar em termos de justiça e relações de poder. Por exemplo, né, uma comunidade ribeirinha que vai tirar madeira da floresta para construir sua casa, né? O que está fazendo ali, né, para mexer no ambiente ou possivelmente causar um desequilíbrio, que não é o caso, né? Está tirando para fazer a casa. Mas se a gente fosse pensar desse jeito, não é quem não está fazendo o que ocorre numa concessão florestal, né? Ou num processo de retirada de madeira ilegal. Então, como é que você vai comparar, né, a comunidade ribeirinha tirando a madeira da floresta para construir a sua casa com um grande processo de concessão florestal ou de retirada de madeira ilegal? Não tem como comparar, ou seja, não está na mesma base aí de contribuição para as mudanças climáticas. Outro exemplo: o comunitário, a comunitária que coloca fogo na sua roça, né, faz uma roça de toco, né, que é preciso fazer para botar a sua roça no primeiro momento, né? Isso é um processo de cuidado com a terra, né, se controlado, se manejar. Esse grupo ele vai ser responsabilizado por queimar do mesmo jeito, né, que um grande desmatador que entra numa área, toca fogo em tudo, para depois colocar pecuária em larga escala ou soja? Também não, né? Então, não dá para dizer que esses grupos estão contribuindo da mesma maneira para as mudanças climáticas, porque seria muito injusto. Mas a verdade é que
numa negociação internacional desse porte, onde são os países que negociam, no final das contas, tudo vira a mesma coisa. Tudo vira a mesma coisa. E as responsabilidades, elas são colocadas como comuns, mas há muito pouca diferenciação entre essas responsabilidades. Inclusive, isso fere o princípio geral do Acordo do Clima. Lá no primeiro parágrafo do Acordo do Clima, tem escrito duas coisas bem importantes, né? A primeira coisa é essa questão do aumento da temperatura, de não haver o aumento, né, da temperatura da Terra em mais de 1,5%, que eu já falei para vocês. A segunda coisa é que todo mundo que participa desse processo, quando eu falo todo mundo, os países, né, que estão ali representados, eles possuem responsabilidades comuns com relação a lidar com os problemas das mudanças climáticas, porém, são historicamente diferenciadas. Quando isso aparece lá no primeiro capítulo, no primeiro, não chega a ser um artigo, é o que a gente chama de preâmbulo, né, dessa documentação, é justamente para tentar frisar essa ideia de que as responsabilidades podem ser comuns, porque todos vivemos no mesmo planeta, porém tem um processo histórico aí de desmatamento, de degradação, que foi causado por sujeitos, por atores muito específicos, né? Ou seja, historicamente isso tem que ser colocado em perspectiva e por isso mesmo as responsabilidades elas devem ser diferenciadas nesse processo, porque se não for assim, o acordo, em vez de resolver o problema do clima e prover justiça climática, ele pode ser um fator de reprodução de injustiça climática, né? Então, isso é algo bastante importante, né, para a gente ter na cabeça, né, na hora de também aterrissar, né, o que é esse acordo, o que são essas COPs, né, e tudo mais. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, mas antes eu queria colocar 2 pontinhos e à medida que eu for mostrando as imagens, eu vou falando mais algumas coisas, né? Uma coisa também, do ponto de vista histórico, para a gente lembrar, né? A Érica contou para vocês que ela participou da COP27 no Egito, né? Que ela vai participar agora da COP28, que vai ser lá em Dubai, no Oriente Médio, né? E que assim pretende continuar fazendo até a COP30, que será em Belém, né? E também falou para vocês, né, de todo um processo formativo, né, que está acontecendo para entender melhor, né, um pouco o que é esse processo, para poder atuar mais nesse processo. Porque, como a Lana falou também, a participação, né, ela não é só estar lá, né? Às vezes os espaços eles são abertos, mas nem todos os espaços são abertos e nem todas as pessoas podem participar da mesma maneira. A Érica falou uma coisa aqui muito simples, mas ao mesmo tempo muito séria. É tudo em inglês, né? É tudo em inglês, é uma língua, né? Vamos pensar quando for aqui em Belém. Aqui a gente, né? Lá em Belém a gente fala, no Brasil a gente fala o quê? Português, né? Então assim, toda a negociação ela é em inglês. Inclusive os espaços da sociedade civil. Nem todos os espaços da sociedade civil têm tradução, né? Então, assim, você vai estar lá, mas você não vai estar lá, né? Porque você não vai, né, entender o que está sendo falado, isso acaba bloqueando, né? Então, isso é outra coisa importante entender também, de que participação a gente está falando, né? E como que a gente pode pensar espaços mais participativos dentro dessa conversa que é tão importante. A língua é uma coisa, né? A língua é uma coisa. Outra coisa é a quantidade de recurso disponível para as pessoas participarem desses processos. Desde a formação, né, para poder estar no processo. E isso tem a ver com garantia de direito também, né, gente? Porque a garantia de direito, de novo, não é só o espaço em si, é o processo, né? Vocês aqui sabem disso muito melhor do que eu. A gente fala de processos, não é um episódio, né? É um processo. Se a gente para pensar, por exemplo,
as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações, cada vez mais elas também participam desses espaços. Né? Se os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos de comunidades tradicionais estão nessa luta, né, os agricultores, para estar nesse espaço já há muito tempo, as empresas chegaram há menos tempo do que, né, esses segmentos, esses sujeitos coletivos, mas, no entanto, num quantitativo infinitamente superior, porque tem recurso, inclusive são, muitas vezes, patrocinadores da negociação do clima, né, da negociação do clima. Então, é importante a gente ter isso na cabeça. E voltando, né, para fechar, já me mostraram a plaquinha ali, 2 minutos, o tempo voou, para mostrar as imagens para vocês, eu queria frisar, né, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, essa ideia da justiça e da injustiça climática. Quem são, né, quem está causando esse processo e por que essas responsabilidades têm que ser diferenciadas. Olha, essa imagem que vocês estão vendo, né, foi uma foto tirada lá na comunidade da Dona Edilena, numa oficina que a gente realizou no mês de novembro, lá, né, com as mulheres, pensando, né, os seus mapas de vida, as suas produções frente às dificuldades, né, na região do Arapiuns, e ali a gente vê essa frase tão forte, né, somos a resistência do território, sempre lutaremos juntas em defesa da vida e da nossa terra, né? Tem até a ver com a mística que a gente teve aqui no início. Então, falar de clima é falar de terra e de território, né? É importante a gente não dissociar a discussão do clima da defesa da terra e do território, né? Tem carbono, tem mudanças climáticas, tem bioeconomia, mas tem essas coisas que estão na base, que é a terra e o território, né? Que inclui a biodiversidade, a sociobiodiversidade, as águas, as pessoas, né? Tem mais aí. Pode passar, por favor? E aí, se a gente for... Eu vou ficar em pé aqui, posso, gente? Que é mais dinâmico, acaba mais rápido. Aí também a gente vê, né, que dentro do que tem nessa terra, nesse território, que contribui para esse equilíbrio climático, mas, ao mesmo tempo, não tem o devido reconhecimento nos seus direitos territoriais, na garantia da terra, na garantia do acesso aos recursos, né, para ter as suas produções aí também, né, sendo reproduzidas. Isso foi uma oficina de medicina tradicional na terra indígena Munduruku, aqui do Planalto, né, nessa tentativa também de recuperar e ter a garantia desse território, né? E aí, terra indígena essa, né, que está cercada, né, por um processo de avanço da soja e com dificuldade dos seus reconhecimentos de direitos à terra e ao território, né, justamente por isso está num processo, né, de demarcação, mas que tem toda essa dificuldade. E aí a gente fala, né, quem é que está contribuindo para as mudanças climáticas acontecerem e acelerarem nesse ponto? Não são os povos indígenas, os quilombolas, os agricultores, né? É outro tipo de coisa. Isso aí é um incêndio, né? Aí já foi no assentamento em Rurópolis, em setembro do ano passado, né? Muito fogo, estava muito seco, como está agora, né? E o fogo avançando pelo assentamento, comprometendo as produções, né, das pessoas, principalmente mulheres, que estão trabalhando nesse assentamento. Aí o rio, né, bora passar. Meu tempo já acabou, gente, desculpa. Acabou? Não, ó, isso aí também lá na Dona Edilena, ó, lá na comunidade, lá no São Francisco, na oficina que a gente fez, né, toda a diversidade de sementes, né, das plantas, mostrando essa resistência no território mesmo. Pode passar, Sibeli, por favor? Isso aí é uma foto, né, aérea de horta na região de Mojuí dos Campos, também num processo de muito cercamento, né, com o cultivo da soja. E as mulheres, né, nesse processo, de novo, de resistência pela reprodução dos seus cultivos, tentando constituir e resistir com as suas economias
locais, né? Essas economias de vida. Bioeconomia é isso, gente. Né? Essas economias de vida. Bioeconomia não é o Dendê, né? No Nordeste paraense, que é apresentado como bioeconomia. Né? Bioeconomia não é a soja podendo ser usada para biocombustível, para dizer que o biocombustível emite menos carbono do que o petróleo, mas aí a gente vê o que a soja acaba com essa diversidade aqui, que é bioeconomia, né? Aí o processo de elaboração dos mapas da vida, pode passar, Cibele. Aí a gente já entra toda a expansão infraestrutural no Médio Tapajós, né? Já estou realmente terminando, só para mostrar todas as imagens. Acabou? Que também é importante para a gente pensar nessa dinâmica do clima, e com isso eu fecho, depois para frente no debate, pode? Que eu estou nervosa aqui de não pegar o tempo da discussão, né? Porque se a gente pudesse passar aquele videozinho rapidinho, seria legal. Que é importante a gente pensar também, né, de novo, naquela chave de quem está contribuindo negativamente para o avanço das mudanças climáticas e por que as pessoas não podem ser vistas, né? Do mesmo jeito, o trabalho das mulheres para frear as mudanças climáticas não pode ser igualado às atividades de compensação das grandes empresas para frear as mudanças climáticas. Né? O trabalho das mulheres para frear as mudanças climáticas tem que ter recurso, tem que ter estrutura. Né? Por que pode dar tanto subsídio fiscal, isenção de imposto para grandes empresas produzirem, e não pode dar incentivo para a política pública de produção dos indígenas, das mulheres, dos quilombolas, para organizar as feiras, para escoar a produção? Por que pode ter estrada para a soja, mas não pode ter estrada para as comunidades escoarem sua produção? Né? E aí, nesse vídeo, a gente vê bem esse contraste. Né? É um vídeo, e aí a gente acaba com esse vídeo, né? Que foi feito de imagens aéreas com drone também em novembro do ano passado, lá em Mojuí dos Campos, né? E aí vocês podem ver, né? É uma área de expansão da soja. Aí nesse momento tinha sido tirada, né? Aquela grande safra de novembro, né? Vocês podem ver que está tudo sem, né? Aí eles estavam começando a fazer o preparo do cultivo do milho da entre-safra, né? Então aí tinha tirado a primeira leva da soja. Vocês veem que olha aí, né? E as pessoas, aí esse tipo de produtor quer ser reconhecido pela sua contribuição do mesmo jeito que uma comunidade indígena, que uma comunidade quilombola, que o agricultor. Eles deixam essas ilhazinhas aí, que são as chamadas reservas legais. Aí, no plano de recuperação de floresta nativa, entendeu? Eles acessam um monte de dinheiro porque eles estão recuperando a floresta nativa. Recuperando o quê? Né? Recuperando o quê? Primeiro, isso aqui já estava lá. E segundo, quem tirou o resto foi eles. Né? Então, eles mantêm, né, essas ilhazinhas, vocês veem, a perder de vista, né? Vai todo esse labirinto, né, do cultivo da soja e do milho na entre-safra, e essas ilhazinhas que são as reservas legais, que os produtores vão usar, por exemplo, no mercado brasileiro de redução de emissões de carbono, setorial, na compensação entre setores, para receber recurso, porque está mantendo a ilha de floresta nativa. Né? Vai receber incentivo fiscal, porque está mantendo a reserva legal, que é nada mais nada menos que cumprir a lei, que cumprir o Código Florestal. Né? Então, por que tem que acessar recursos por causa disso? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, resumindo, né, é que é muito importante, sim, a gente entender como é que as COPs funcionam, né, esses encontros. Esse tipo de coisa, gente, pode parecer algo muito nacional, muito doméstico, né? Mas é esse tipo de coisa que é oferecida nas negociações pelos países, junto com a contribuição dos povos, naquilo que no Acordo do Clima se chama contribuições nacionalmente determinadas, que é um documento que os países oferecem antes das negociações para dizer o que eles estão fazendo
para frear as mudanças climáticas. E aí a gente que está dentro, quando a gente pensa na chave da justiça climática, a gente para pensar, mas, poxa, essa aqui é a contribuição do Brasil? Essa vai continuar sendo a contribuição do Brasil majoritária nas negociações, né? Reforçando um monte de processo injusto dentro? Então, quando a gente se prepara para participar, é muito importante a gente conectar essas situações com aquelas que estão sendo levadas nacionalmente para as negociações, justamente para mostrar as contradições, mas não apenas para mostrar as contradições, para fazer o que a Érica colocou aqui também, para dizer, olha, tem gente fazendo outras coisas e contribuindo de outras maneiras e, ao mesmo tempo, injustamente, muitas vezes, sendo responsabilizada por coisas que outros grandes não são responsabilizados. Então, se a gente está falando de um processo de informação e de discussão coletiva, né, formativa, quando as mulheres podem estar melhor representadas nesse espaço, é muito importante reconhecer que há um processo muito injusto dentro dessas negociações e que, para a garantia de uma participação de fato, essas contradições que reproduzem essas injustiças têm que ser visibilizadas. Precisam ser visibilizadas de uma maneira sistemática, organizada e, principalmente, no diálogo direto com quem está vivenciando essa situação. Eu não poderia produzir essas informações se eu não tivesse no trabalho e no diálogo com quem está no território. Eu não poderia, eu não teria condição de fazer a reflexão que eu estou fazendo agora, né, e de mostrar essas informações se eu não estivesse trabalhando junto com o território. Então, por isso, na conexão do gênero, né, das dinâmicas de gênero com o território, do trabalho das mulheres, para a justiça climática, a gente ter esse processo de conversa, como está acontecendo aqui, é super relevante, né, para garantir uma participação mais, né, participativa na COP, e, se não for possível, para que possam haver as denúncias dos problemas relacionados a esse tipo de participação. Mil desculpas ter passado do tempo. Obrigada, professora Marcela, por contribuir com esse debate, né, que a gente iniciou aqui. E aí eu gostaria de agradecer a professora Marcela e a Érica pela participação, agradecer também a quem estava nos acompanhando online, e dizer que essa gravação vai ficar salva nas redes sociais da Terra de Direitos. Quem quiser acompanhar